Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos ler do verso 19 até o final do capítulo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Eu comentava que normalmente eu alimento uma expectativa quanto à mensagem que vou pregar. E geralmente é a expectativa de que Deus fale aos corações daqueles que vão me ouvir. Mas há ocasionalmente algumas mensagens que acrescentam a esta primeira expectativa uma segunda. E esta segunda expectativa no meu coração é a seguinte: que Deus fale comigo, muito mais do que através de mim àqueles que me ouvem. Porque há alguns assuntos que vira e mexe aparecem na mensagem que me dizem absoluto respeito. Tem a ver com a minha vida, com aquilo que eu estou buscando diante de Deus, com aquilo que eu estou precisando diante de Deus. E esta é uma destas mensagens que tem a ver comigo, que trata da minha luta pessoal, a minha busca por uma vida que agrade o coração de Deus, que testemunhe da fidelidade de Deus. Porque o tema que nós vamos tratar nesta noite, e por favor, não feche o seu coração, mantenha aberta a sua mente, o seu espírito para ouvir a palavra, é exatamente a questão do pecado, que é um problema que também nos diz respeito a todos, porque todos somos pecadores.
A palavra de Deus nos ensina que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E a palavra não está em nós. Há dias em que você ouve a palavra e diz, essa palavra deve estar fazendo muito bem para alguém. Mas graças a Deus eu não estou passando por isso. Às vezes aquela palavra assim que denuncia uma prática mais específica, como a fofoca de um irmão, ou a desonestidade de outro, e você pensa assim, que bom seria se aquela pessoa estivesse aqui hoje. Ela está precisando ouvir isso, eu acho que eu vou comprar um CD para ela. E entregar para ela anonimamente, deixar no portão da casa dela para ver se ela ouve. Mas esse não é o caso de uma mensagem como esta, no texto que nós lemos. Isso tem a ver com todos nós. Porque todos nós confiamos, cremos num Deus grandioso, maravilhoso, justo, compassivo, cuja bondade excede todos os limites, que não nos trata de acordo com os nossos merecimentos, mas nos trata de acordo com a sua infinita misericórdia. E nós não queremos nos distanciar desse Deus. Nós não queremos nos afastar dele. Nós não queremos abrir certas portas que possam permitir a entrada do inimigo e de tantas outras coisas que interferem no nosso relacionamento com Deus. De modo que nós precisamos estar sempre atentos e buscar cada vez mais santificação na presença do Senhor. Esse é o tema, não só do texto que nós lemos, mas praticamente de toda a Epístola aos Hebreus. A ideia da santidade está presente do começo ao fim da epístola, porque o preço que Jesus pagou, o sacrifício que Jesus fez, a vida que ele oferece, nada disso pode ser desprezado, nada disso pode ser negligenciado. Até hoje nós não sabemos quem foi que escreveu essa epístola. Algumas pessoas sugerem que tenha sido o apóstolo Paulo, porque há alguns temas muito próprios da teologia do apóstolo Paulo aqui. Alguns sugerem que talvez tenha sido Barnabé, que andou com o apóstolo Paulo, que ouviu tantas mensagens, tantos ensinos, dividiu o ministério com ele. Alguns sugerem outros nomes, mas há um nome que foi sugerido por Lutero, com o qual eu particularmente me identifico, que é o nome de Apolo. Um sujeito que aparece pregando em Atos dos Apóstolos. E a característica da sua pregação é que ele fala principalmente aos judeus, tentando convencê-los, através de uma exposição do Antigo Testamento, que Jesus era de fato o Messias de Deus. E é exatamente essa a forma com que a Epístola aos Hebreus se desenvolve. É um estudo extraordinário do Antigo Testamento. Você, para ler a Epístola aos Hebreus, tem que ler também o livro de Levíticos, todo o Pentateuco, vários outros textos do Antigo Testamento, porque as citações são abundantes. E através da retomada do Antigo Testamento, o autor da Epístola tenta convencer que Jesus é o Filho de Deus. E começa essa sua caminhada mostrando, através da palavra, que Jesus é superior aos anjos. Como Filho de Deus, é superior aos anjos e tem um ministério muito mais excelente do que eles. Depois continua mostrando que Jesus é superior a Moisés. Se Moisés foi o líder, o ministro de uma antiga aliança, Jesus, superior a ele, é o ministro de uma nova aliança. No seu sangue, na cruz, Jesus é um sacerdote, o autor de Hebreus continua, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele sacerdote que aparece na história de Abraão, antes que qualquer legislação tivesse sido promulgada. E ele celebra o pão e o vinho com Abraão, e ele recebe os dízimos. Ninguém fala de onde ele veio, nem para onde ele foi. E o autor de Hebreus diz, Jesus é assim, um sumo sacerdote excelente. Sua linhagem é diferente, seu movimento é especial, e ele é superior a Melquisedeque, um sumo sacerdote perfeito na casa de Deus. E depois de engrandecer a superioridade de Jesus, o autor dessa epístola começa a falar então da superioridade do seu sacrifício. Porque a comunidade judaica estava habituada aos sacrifícios.
fazia sacrifícios para perdão dos pecados, para expiação da culpa, mas eram sacrifícios constantes, que tinham que ser feitos o tempo todo, a cada período, por causa de cada conjunto de pecados cometidos no tempo e no espaço. Os judeus tinham que sistematicamente oferecer a Deus para que pudessem receber o perdão dos seus pecados. Mas o autor de Hebreus nos explica que tudo isso, toda essa história, todo esse processo não passava de sombra em relação àquilo que haveria de vir. Porque Jesus estava para vir e ele estava para oferecer a si mesmo de uma vez por todas. Porque essa é a característica fundamental do sacrifício de Jesus, que ele o fez de uma vez por todas. Jesus morreu na cruz uma única vez e assim trouxe o perdão para todos os nossos pecados. E mediante o sangue que ele derramou, nós somos justificados na presença de Deus. É um sacrifício grandioso, uma oferta maravilhosa, a superioridade do que Jesus fez por nós. Nada há que possa ser comparado ao amor de Jesus e ao modo suficiente, brilhante, perfeito, completo, com que ele resgatou as nossas vidas. Aleluia por isso. E quando o autor de Hebreus, então, defende essa superioridade do que Jesus fez, ele começa a trabalhar algumas consequências, alguns desdobramentos práticos desse sacrifício e da nossa relação com o que Jesus fez. E dentre essas orientações muito práticas aparece esse texto que nós lemos. Porque nesse texto que nós lemos, o pecado está diante dos olhos. E ele aparece como grande inimigo do projeto de Deus na nossa vida. A pós-modernidade conseguiu, por incrível que pareça, inverter essa relação. E hoje, a maior parte dos cristãos com que nós convivemos acredita que o maior problema da fé é a dificuldade, a tribulação, a adversidade. Esse é o maior problema da fé para a nossa geração. E a relação de oposição é essa. Se você tem fé, não tem problema. Se você tem problema, não tem fé. E a dificuldade da fé é a existência do problema. É na hora do problema que você tem que exercer a fé. Isso para nós é muito simples. Entra fácil na nossa mente, mas não é o foco da Bíblia. No foco da palavra, não é a adversidade o maior opositor à sua fé, mas o pecado. O pecado é o maior inimigo da fé, da vida cristã, do exercício da vida cristã, do relacionamento com Deus. Porque desde que o mundo é mundo, o pecado vem atrapalhando o homem, a mulher, de se relacionar com Deus. Foi o pecado que trouxe a tragédia para o jardim do Éden. Foi o pecado que trouxe o dilúvio. Foi o pecado que trouxe a maldade, a violência, a injustiça. Como disse o profeta Isaías, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Muitas vezes os problemas nos aproximam do Senhor. É na hora da dificuldade que a gente se apega, abraça o Senhor e diz: Senhor, sem ti eu não consigo seguir. Na hora da dificuldade a gente diz com toda a força do nosso peito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas o pecado nos tira do foco, nos tira do rumo, nos faz parar de orar, nos faz parar de buscar a Deus. O pecado nos dá um desânimo tão profundo na alma. O pecado interfere na nossa comunhão com o Espírito Santo. É o pecado o grande problema. E o pecado está aqui como um risco para a nossa vida, como um risco para aqueles que ouvem a mensagem, tomam conhecimento dos artigos da fé e às vezes acabam rejeitando tudo isso. Veja o versículo 26, que é o centro do texto que nós lemos. Se continuarmos a pecar deliberadamente, voluntariamente, decididamente, uma escolha nossa, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Que essa é a dificuldade quando a gente diz que Jesus fez um sacrifício de uma vez por todas. Se Jesus fez um sacrifício de uma vez por todas, não haverá outro.
E a questão é, se você não puder, se você não se render, se você não for capaz de abrir o coração para aquilo que Jesus fez por você, não há outra opção para a sua vida. Não há uma outra via, não há um outro caminho, não há uma outra alternativa. Deus não vai mandar outro filho para morrer. Você não terá um outro salvador. Você não terá um outro caminho. Se há uma bobagem que a pós-modernidade diz é que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. Vai contra a palavra. Jesus foi categórico quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não pisou em ovos para apresentar o programa da salvação e nem tentou ser politicamente correto. O caminho é um só, porque a cruz foi uma só, porque o sangue derramado foi derramado uma vez só. E agora, quem não quiser aceitar essa verdade, o que fará? Para onde irá? Em que se apegará? Não resta sacrifício pelo pecado. O que fazer com alguém que simplesmente não quer reconhecer o que Deus fez em Cristo para a sua salvação? O texto diz no versículo 28 que quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Quanto mais, verso 29, aquele que pisar aos pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança e insultar o Espírito da graça. Quem rejeitou lá atrás, já trazia sobre a sua vida, já trouxe sobre a sua vida grande peso. O que se pode dizer de quem opera a mesma rejeição, o mesmo tipo de rejeição hoje, diante disso, diante dessas verdades? O que sobra é culpa e uma certa expectativa de juízo e de fogo, é o que diz o versículo 27. O que sobra é essa sensação de que nada vai acontecer, de que não haverá uma chance de última hora e que o resultado dessa decisão por viver no pecado será apresentar-se diante do juízo e Deus é um fogo consumidor. Terrível coisa é cair nas suas mãos. É tão difícil ler textos assim, porque nós temos uma predileção por aqueles que falam de Deus de uma forma muito mais compassiva. A nossa predileção na Bíblia é por aqueles textos que apresentam Deus de um modo muito mais condescendente. Não como um pai celestial, mas, como disse C.S. Lewis, uma espécie de avô celestial. Porque na figura do pai nós temos o amor, a disciplina, o carinho e a repreensão e os dois lados da moeda. Na figura do avô, não. Glênio Paranaguá definiu o avô do modo mais brilhante que eu já ouvi. Diz que avô é o cavalo que o filho domou para o neto montar. Não é lindo? Doce, pode tudo. Casa de avô pode tudo. Pode chupar bala antes do almoço. Pode assistir televisão até tarde. Na casa da minha avó, se a gente não quisesse, não precisava nem ir à igreja. Podia assistir domingo no parque e torcer para um dia ganhar um tênis Montreal. A gente quer um avô no céu e não um pai, cuja disciplina seja real. Há algum tempo eu escrevi um texto que me trouxe alguma polêmica e até algum constrangimento, porque nele eu defendia que o inferno é uma prova de amor de Deus. Meu raciocínio é o seguinte: é do amor criar espaços de liberdade e não se impor sobre ninguém. É da possessividade obrigar o relacionamento, impor o relacionamento. Como fez aquele sujeito que entrou no salão de cabeleireiro, encontrou a sua ex-esposa, apontou uma arma para ela e atirou nela várias vezes. Se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Isso não é amor. Isso é possessão, isso é doença, isso é a alma atropelada por todo tipo de maldade, injustiça e terror. O amor abre espaço, o amor convive com a liberdade do outro, inclusive para dizer não a ele. Quem ama quer o outro, mas dá ao outro a liberdade da recusa. Se Deus é amor, é imperativo à sua essência que ele crie espaço de liberdade. Se você não o quiser e não quiser conviver com ele, há que haver um lugar para onde você vá.
Porque você não pode ser obrigado a morar no céu de Deus. E esse espaço na Bíblia se chama inferno. Porque o inferno é o lugar da não presença. O mesmo C.S. Lewis diz que de um modo muito estranho, obscuro para o intelecto e insuportável para os sentimentos, nós temos que reconhecer que podemos ser afastados da presença daquele que é onipresente e apagados da memória daquele que é onisciente. Porque há que haver um lugar para que você esteja, em definitivo, separado de Deus, se essa for a sua decisão. É duro falar sobre isso, mas é a verdade da palavra. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade da palavra de Deus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero esse desfecho. Eu não quero ser daqueles que mesmo depois de conhecerem a verdade, de ouvirem todas as informações, de aquecerem ao fato delas serem verdadeiras, dizem, não, eu prefiro a vida velha. Eu prefiro o pecado, ele me satisfaz mais. Eu não quero. E aqui há um peso um pouquinho a mais pelo fato de nós termos conhecimento dessas coisas. Quem assistiu o filme Matrix lembra de uma frase que é dita no meio do filme por um dos sujeitos que está tentando voltar para a realidade de Matrix. E ele diz assim, depois de todo esse tempo, sabe o que eu aprendi? Que a ignorância é uma bênção. É mais ou menos o que acontece nesse caso. A ignorância seria uma bênção. Mas olhe na minha direção e ouça o que eu vou te dizer. No seu caso, já era. Você não tem mais como alegar ignorância. Você já sabe. Pastor, mas eu vim aqui a primeira vez. Eu nunca pisei aqui, agora estou ouvindo isso. Azar o seu, meu irmão. Já foi. Não te convidei. Veio porque quis. Você já sabe. Você já ouviu. Você já tomou conhecimento. E agora você tem que tomar uma decisão. E aos que decidem continuar no pecado, deliberadamente, voluntariamente, uma escolha por um estilo de vida que em nada tem a ver com o que Deus fez. E o que Deus fez não foi apenas escrever uma cartilha para dizer, olha, viva assim, que vai ser melhor para você. Não, Deus enviou o Filho dele para morrer numa cruz, no meu lugar, no seu lugar. E nós não queremos negligenciar isso, amém, irmãos? Nós não queremos negligenciar isso. Então eu tenho 4 dicas, desafios, eu vou ser bem rápido com eles, para que você não permita que o pecado tome o lugar na sua vida. Não permita que o pecado te afaste de Deus. Não permita que as coisas saiam do eixo. E a primeira dica é a intimidade de Deus. A primeira dica que nós temos nesse texto é que nós devemos buscar a intimidade de Deus. Veja só, versículo 19. Nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que é o Santo dos Santos? Você se lembra do Templo de Jerusalém, dos setores do templo. A área do altar, o pátio do templo, lugares em que as pessoas podiam entrar. O lugar santo, que era um lugar onde só os sacerdotes podiam entrar. E na sequência do lugar santo, o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. E ali, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para sacrificar ou para oferecer, para pedir o perdão dos pecados de todo o povo. E o sacerdote tinha que entrar com uma corda amarrada na cintura. Porque se ele morresse lá dentro em função de alguma indignidade, ninguém podia entrar lá para retirá-lo. Ele tinha que ser puxado. Tamanha reverência que Deus exigia para esse lugar, que era o lugar da própria presença de Deus, representava, simbolizava, por causa da arca, a própria presença de Deus. Quando Jesus deu a sua vida por nós, o Santo dos Santos se tornou sala de visita. E todos nós ganhamos acesso a esse lugar, o lugar da presença. O lugar santo do lugar santíssimo era separado por um véu. E a Bíblia nos ensina que quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima até embaixo. Aquele lugar agora é lugar de convivência.
de celebração da intimidade. Não é questão de abraçarmos a uma religião, mas de aceitarmos o convite à presença de Deus, à intimidade de Deus. Há um novo e vivo caminho comprado por meio de sangue. Continuamos sem os méritos, continuamos incapazes de chegar por nós mesmos, mas o novo e vivo caminho nos abriu essa oportunidade. De modo que nós temos que aproveitá-la. Veja o que diz o versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé. Aproxime-se, aceite o desafio, venha para o contexto da intimidade. A gente vem de uma geração que, por várias razões, achou melhor estabelecer que a fé se vive em função de uma cartilha de regras. Pode isso? Pode isso. Não, isso não. Pode usar essa roupa? Essa pode e essa. Não, essa não. E essa aqui? Bom, essa nós vamos ter que medir. Vai depender da medida. Pode dançar? Pode beber vinho? Quantos copos? Qual qualidade? Que marca? Onde é que pode ir? Onde é que não pode ir? Porque se eu souber tudo que pode e não pode fazer, eu faço o que pode, não faço o que não pode, e assim eu sou crente. É uma visão errada da palavra. Deus não nos chamou à obediência. Deus nos chamou ao relacionamento, e a obediência é consequência. A obediência é consequência. Porque quando a gente experimenta a intimidade de Deus, tudo que a gente quer é obedecer. Quem quer desobedecer um Deus tão lindo, tão majestoso, que trata a nossa vida de uma forma tão generosa, que pagou um preço tão grande? Quem? Se nós queremos fugir do pecado, nós precisamos aceitar o convite da intimidade, mais do que reconhecer uma ou outra coisa que nós não podemos fazer. É claro que há muitas coisas que nós não podemos fazer para honrar a Deus com a nossa atitude, com o nosso comportamento. Mas não é só uma questão de não fazer. É uma questão de aproximar o coração de Deus e de viver na sua presença. Antigamente as pessoas definiam um cristão como alguém que não bebia, não fumava e não jogava. E é duro quando a gente define algo pelo negativo, não é? Como é bom quando a gente pode definir um cristão como alguém que ama o Senhor acima de todas as coisas e que tem prazer em relacionar-se com o seu Deus. Ele já te declarou ao homem o que é bom, nos ensinou o profeta Miqueias. E o que é que o Senhor pede de ti? Que ames a misericórdia, que pratiques a justiça e andes humildemente com o teu Deus. Intimidade do Senhor. Quanto tempo faz que você não desfruta do quarto secreto da oração? Que você não louva e adora a Deus na individualidade da sua existência e da sua história? Quanto tempo faz que você não se prostra para chorar na presença do Senhor e pedir que Ele tome conta da sua vida? Talvez não faça muito tempo, talvez faça, eu não sei. O que eu sei é que hoje eu e você somos convidados, por causa do novo e vivo caminho, a entrar no Santo dos Santos e ter intimidade com o Senhor. Segunda dica. A segunda dica é a comunhão. Se nós queremos viver uma vida que deixe o pecado de fora, isso não significa que nós não pecaremos mais. Quem dera não pecássemos mais. Deus não merece que pequemos. Jesus não merece. Mas isso quer dizer que nós vamos lutar contra o pecado e que ele não será mais voluntário, deliberado, decidido, negligenciado na nossa vida. E a segunda dica para isso é a comunhão cristã. A vida em comunidade, o autor de Hebreus diz isso a partir do versículo 24. Consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir. Às vezes eu acho muito interessante quando alguém me diz: pastor, eu fiquei um tempo afastado da igreja, mas não afastado de Deus. É uma prova de que a pessoa não tem a menor ideia do que é igreja. Porque ela está pensando em termos de prédio, de instituição. E a gente sabe que igreja não é isso. Que igreja é corpo, é a família, a reunião dos salvos. Igreja é a comunidade do Espírito. Somos nós, irmãos. Nós somos a igreja. E nós somos a igreja por causa do sangue de Cristo. Uma vez que nós tomamos a decisão da fé, nós somos feitos pela habitação do Espírito em nós, corpo de Cristo. Como é que fica perto de Deus e longe do corpo? É igual um braço ser arrancado do seu corpo e depois de 10 anos ele dizer assim: eu fui arrancado do corpo, mas nunca me afastei do cérebro.
Eu sei que esse exemplo foi ridículo, mas ajuda. O duro é saber que vai ter gente que não vai lembrar de nada desse sermão, só do tal negócio do braço. Não há como. A vida do corpo, a vida da comunidade é exatamente a vida que Deus planejou. Viver fora dela é viver em pecado. Mesmo que você julgue ter um tipo de espiritualidade individual, pessoal, é algum paganismo que você abraçou e gosta de achar que é cristianismo, não é. Só essa nossa geração que caiu da bicicleta e bateu a cabeça com força, que acha que dá para conviver com duas convicções excludentes de forma harmônica. Não, eu não gosto da igreja, mas eu creio em Deus. Só a nossa geração para fazer isso. Igreja é o corpo de Cristo. Como não gostar do corpo de Cristo? Como não compor o corpo de Cristo? Como não servir com os dons no corpo de Cristo? Como? Que fé é essa? Que loucura é essa? E é assim que o pecado vai entrando na nossa vida. Porque a gente deixa de ser admoestado, exortado, incentivado, a palavra vai rareando na nossa vida. A gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Os nossos dons vão esfriando, vão sendo aposentados. A nossa concepção de relacionamento vai ficando prejudicada. As pessoas que Deus fez e que Deus ama vão se tornando para nós um estorvo. É claro que a igreja não é fácil. Se fosse fácil, não precisava morrer por ela. Igreja é lugar complicado, porque é feita de gente. E tudo que envolve gente envolve problema. Mas a nossa alegria é que Jesus ama essa gente. Deu a vida por ela. E nos chamou para servir nesse lugar. Ah, mas eu sirvo com a minha família, no contexto da minha família, na nossa casa a gente faz cultos. Isso não é igreja, irmão. Uma família isolada dentro de casa, orando poucas vezes, lendo a Bíblia junto poucas vezes, não é igreja. Porque a igreja é composta do diferente também. Do que você não amaria segundo a carne, mas ama segundo Deus. E o fruto da evangelização, você encaixa onde? Adota? Igreja é isso aqui. Não esse momento apenas. Não esse prédio certamente. Mas nós aqui reunidos para declarar que Jesus é o nosso Senhor. Que Ele é o dono da nossa vida, que um dia nós nos entregamos a Ele. Não fuja da comunhão, meu irmão. Não fuja da comunhão. Você vai ter grandes problemas. Terceira dica que eu posso dar para você é que você exercite a sua memória. Intimidade com Deus, comunhão, exercício da memória. No versículo 32, o autor de Hebreus começa a dizer, depois de ter feito esse parêntese sobre o problema do pecado, lembrem-se dos primeiros dias. O que é que acontece nos primeiros dias? Nos primeiros dias a gente vive a realidade do primeiro amor. Não foi assim que Jesus falou com aquela igreja em Apocalipse? Tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Talvez você, meu irmão. E essa é a minha dor. Por isso que eu digo que essa mensagem é para mim antes de tudo. Porque eu me afasto do meu primeiro amor rapidamente. Rapidamente. Rapidamente eu esqueço de quem é Deus na minha vida. Rapidamente eu me envolvo com outras coisas. Rapidamente eu mesmo volto para o centro. É rapidamente. Essa igreja viveu um primeiro amor lindíssimo. Os hebreus viveram um primeiro amor lindíssimo. Olha só. Depois que vocês foram iluminados, verso 32, suportaram muita luta e sofrimento. Foram expostos a insultos, verso 33, e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados, se compadeceram dos que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Quem de nós estaria disposto a isso hoje? Eu não deixo a Cristiane pegar o chocolate que está no meu criado mudo. Do que é que você não abriria a mão? O que é que você não aceitaria perder em hipótese alguma? Pelo que é que você luta nesses dias? Será que nós aceitaríamos o que essa igreja aceitou, movida pelo primeiro amor? Não porque era boba, não porque esses irmãos eram tontos nas mãos dos outros, mas porque esses irmãos sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Fé, confiança em Deus, olhavam para o futuro do Senhor. Que maravilha. Exercite a memória, lembre-se dessa fase na sua vida, tente recuperá-la. Jesus diz à igreja do Apocalipse, veja onde você caiu e volta às práticas das primeiras obras. Assim você vai afugentar o pecado na sua vida. E por último, quarta dica, para terminar. A última dica é a seguinte, perseverança. Perseverança. Não desistir, não olhar para trás. Veja, versículo de número 35. Não abram mão da confiança.
Verso 36, vocês precisam de perseverança. E olha só uma palavra de ânimo aqui no verso 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá. Não será por muito tempo. Você não terá que fazer um esforço sobrenatural. Sua luta contra o pecado não será eterna, infinita. Em breve, meu irmão, em breve, minha irmã, aquele que há de vir virá. Não tardará. E nós nos alegraremos nele. Enquanto isso, o justo vive pela fé, persevera na fé, confia no Senhor, sabe que aquele que fez a promessa é fiel. E eu gosto do verso 39, que é como o autor encerra esse texto. Nós não somos dos que pecam voluntariamente. Nós não somos dos que decidiram ficar na vida velha, mesmo depois de tudo que Jesus fez. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos dos que creem e são salvos. É uma palavra de ânimo, de incentivo, de vitória para o seu coração. Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel. Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino. Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.